Boa tarde, tudo bem? Então vamos ouvir a doutora Carolina. Novamente agradecer a ela e a doutora Laura por esses 2 anos de convivência. Boa tarde, gente. Também gostaria de começar agradecendo a todos vocês, né? Os mais médicos que compartilharam comigo esse período. A maioria de vocês estão aqui desde que eu entrei. Ao Lívio, ao Dr. Jefferson, o Moura, que também participou, chegou a visitar a Vila Ipiranga. O Lívio também, bem no início da minha residência, foi enquanto a gente ainda estava na casa provisória. E o Dr. Jefferson, pelo WhatsApp, já me ajudou em alguns casos também. Então, foi muito importante para mim. Acho que foi muito bom, né, esse período. Até porque eu me formei em medicina em 2023. Então, eu trabalhei pouquíssimo tempo antes de entrar na residência, só em pronto-socorro. Então, essa vivência foi diferente de tudo que eu tinha imaginado, que era medicina. Até porque na faculdade a gente não aprende coisas que a gente vivencia na nossa prática de médico de família, né? A gente não aprende o que é vínculo, a gente não aprende a lidar com situações adversas, às vezes a gente só aprende doença e conduta. E a prática é muito mais complexa que isso, porque lidar com pessoas não é a mesma coisa que ler um livro, né? É muito mais diferente. E aí, o meu trabalho de conclusão de residência é um pouquinho dessa prática que eu vivenciei nesses 2 anos, né? A minha trajetória ela começou no Fonseca, na comunidade da Vila Ipiranga, e termina agora no Preventório, em Charitas. São 2 comunidades muito marcadas por violência, mas de maneira extremamente diferente. Charitas em frente ao mar, Vila Ipiranga numa parte mais urbana ali do Fonseca. E foi bem interessante, né, essa vivência. Acho que saio com certeza mais confiante para a minha prática, mas sempre disposta a aprender cada vez mais com cada um de vocês, né? Então, obrigada, e vou falar bem rapidinho, tá? Não é nada muito complexo, até porque esse é um resumo, né? O material em si é um documento de 20 páginas. Aí eu trouxe um resumo com os principais pontos do TCR. Para começar, dizer que a OMS descreve a atenção primária como a porta de entrada, o primeiro ponto de contato de um indivíduo com a saúde, oferecendo atendimento abrangente, acessível e baseado na comunidade, que pode atender de 80% a 90% das necessidades de saúde de uma pessoa ao longo de sua vida. Na sua essência, a APS cuida das pessoas e não trata apenas de doenças e condições específicas, que é um pouquinho do que eu já falei. Tem um dilema, acho que muitos de nós enfrentamos isso, até por parte de especialistas focais, que às vezes não entendem o nosso trabalho na atenção primária, como médicos de família, como mais médicos, né? E tendem a olhar aquele médico de família ou médico da atenção primária com um olhar julgador, né? E muitas vezes colocando um tom até pejorativo na nossa prática, né? Aquele médico do postinho, aquele médico do postinho. O que é esse médico do postinho? Tem uma especialidade, né, para você ser médico do postinho. Não é uma coisa assim, é aquele que trabalha lá. Então, isso é um dilema que eu particularmente vivencio por parte, até mesmo quando a gente chega nas policlínicas durante a residência para ter contato com os especialistas, né? Ginecologista, ortopedista, etc. Muitos não sabem o que a gente faz, não entendem o nosso trabalho e acham que o nosso trabalho, por ser atenção primária, é de baixa complexidade. Então, eu quis trazer um pouco disso para a gente tirar esse estigma, né? Porque quando a gente fala que é uma organização primária, gera essas especulações de que uma vez que a gente vai fazer o atendimento inicial, consequentemente seria um cuidado de baixa complexidade. E isso é bem equivocado.
né? Nesse caso, o sentido etimológico da palavra primária pode gerar uma interpretação despropositada, um fenômeno que contribui para a estigmatização da PS e para a desvalorização da relevância. O médico especialista em medicina de família e comunidade, enquanto integrante da equipe de estratégia da saúde da família, dentro da perspectiva antropológica de valorização da classe médica, pode ser um catalisador com vistas a promover a educação em saúde para a população e, como eu disse, para o próprio meio médico. De acordo com o Ministério da Saúde, a ESF, Estratégia de Saúde da Família, é um modelo inovador que coloca a saúde no centro das necessidades da pessoa, da família e do território. Desempenha um papel crucial na reorganização da APS no Brasil, aliando-se aos princípios do SUS. Bem, como eu já disse também, esse trabalho foi com o objetivo de analisar, sob a minha perspectiva enquanto residente, né, de Niterói, como que é a nossa prática quanto médico de família. E todos os dados que eu vou colocar daqui para frente estão disponíveis no site oficial do Ministério da Saúde e da Prefeitura de Niterói, alguns no IBGE. Bem, para começar, acho que é importante trazer um panorama da cidade de Niterói. Esses dados são do IBGE, a última atualização é de 2022, e descreve Niterói como um município com a população de 516.787 pessoas, com um índice de escolarização estimado de 98,33. Isso foi chocante para mim, porque acredito que talvez para alguns de vocês também. É um índice de escolarização muito alto, é quase 100%, né? E aí, para saber, né, trouxe esse detalhe, como se é calculado esse índice, né? É a escolarização de 6 a 14 anos. É a população residente do município de 6 a 14 anos de idade que estão matriculadas no ensino regular, dividido pelo total da população no município de 6 a 14 anos vezes 100. Mas esse dado, ele é um pouco... a gente já levanta uma pulga atrás da orelha. Porque a realidade que a gente vivencia no médico de família com a nossa população é um pouquinho diferente. Bem, dentre essa população, de acordo com os dados obtidos no portal da Secretaria de Saúde de Niterói, cerca de 271.289 pessoas são cadastradas e acessam o chamado Programa Médico de Família, que é uma iniciativa pioneira de 92, baseada no modelo cubano, que hoje abarca o principal expoente da PS no município. Então, isso é até interessante como um argumento quando for dito para a gente, bem, por outro colega e tal, que nosso trabalho não é complexo, basta entender que a gente que está no módulo, né, a gente vai atender a nossa população, mas qualquer pessoa que chegar lá, como em qualquer lugar do SUS, vai ser atendida. E a gente atende, dentro da APS, 271 mil pessoas. Isso é uma quantidade absurda de vivências, de casos, de necessidade de coordenação. Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, porque às vezes a gente não tem dimensão da quantidade de pessoa que depende desse serviço. Essa população está dividida em Niterói em 44 módulos de saúde primária, que, por sua vez, estão organizadas em 6 grandes regiões, ou regionais, como são chamadas. Seriam Norte 1 e Norte 2, onde, por exemplo, na Norte 2 fica Vila Ipiranga, Praias da Bahia 1, Praias da Bahia 2, no Praias da Bahia 2 fica o Preventório, Pendotiba e Leste Oceânica. No presente trabalho, vai ser abordado apenas a vivência que eu tive no Preventório, especificamente na equipe Preventório 004. Bem, nessa equipe, né, que é a equipe atual que eu e o Raul a gente atende, a gente tem um número de aproximadamente... Espera aí. 1.100 mulheres cadastradas e 850 homens, mais ou menos, né? A distribuição por idade dessa população
é uma maioria de adultos de 20 a 59 anos, 12% de idosos, 17% de crianças até 10 anos e 13% de adolescentes jovens. Bem, também trouxe a distribuição de acordo com condições de saúde. Esses dados aqui, eles são facilmente obtidos no PEC, né, que é o aplicativo do eSUS. Não sei se está disponível para todos, mas isso é muito interessante para a gente fazer um planejamento, né, de abordagem da nossa equipe. Para quem está na gestão, acho que isso aqui é essencial também. Bem, na nossa equipe 004, o que a gente pode concluir com base nesses dados, né? A população é maioria mulher e possui um perfil que predominam adultos, 20 a 59 anos. A condição de saúde que mais afeta a população é a hipertensão arterial sistêmica. Aqui não está definida se primária ou secundária. Partindo desse viés, cabe ao médico de família, enquanto coordenador do cuidado, a atribuição que é destacada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, elaborar estratégias de cuidado voltadas para esse recorte específico da população do território. É importante considerar também, eu acho que esse é um dos expoentes de maior complexidade dentro da medicina de família. O território ele é vivo, ele é dinâmico, então não é incomum que um paciente comece o acompanhamento com a equipe 001, que é a equipe da doutora Ana Clícia, por exemplo, está vinculado com ela, né? Ela fez todo o pré-natal daquela paciente. Na última semana, ela muda de casa e vai para o meu território. E isso é muito complicado, porque faz parte da nossa prática. Então, a gente trocar com o colega, interagir com os nossos colegas de equipe, com outros profissionais, é muito importante para a gente tentar encontrar um equilíbrio, né, nessa dinâmica. No Morro do Preventório, observa-se também um fluxo muito grande de pessoas devido a fatores como desemprego, violência e migração. Tem uma população nordestina muito presente, muito frequente, sempre chegando, mas também tem uma quantidade de pessoas saindo devido à violência, que está muito intensa nos últimos períodos. Está tendo guerra de facção, então as coisas estão bem complicadas. Então, às vezes, um paciente que a gente já acompanha, que a gente, por exemplo, inicia um tratamento de tuberculose, some, e a gente vai saber que ele se mudou de comunidade devido à violência. Então, mais uma coisa, quando disserem que isso é baixa complexidade, está totalmente equivocado. Porque a gente tem diversos fatores, né, que interferem no nosso cuidado. E aí a gente tem que lançar a mão das habilidades do médico de família para tentar contornar essa situação. Bem, durante também o período de atuação no preventório, além desse perfil identificado nos gráficos, percebi que há um percentual considerável de escolarização, mas a realidade tem muitos déficits educacionais, principalmente nos adolescentes. Um dado que corrobora essa realidade é o percentual de gestantes e puérperas em idade escolar na equipe 004. Dentre as 15 gestantes, 3 se encontram na faixa de 15 a 19 anos, que é um período essencial para a consolidação da aprendizagem. Além disso, dessas 15 gestantes, 10 se autodeclaram pardas e 4 se autodeclaram pretas. Dentre essas, apenas 2 comparecem às consultas regulares de pré-natal com seu parceiro. Isso é muito importante também, porque não se pode, no contexto de saúde pública, a gente fechar os olhos para os fatores sociais do nosso país, porque a gente lida com a população. E a gente precisa minimamente ter um conhecimento da história do nosso país, né? E, bem, historicamente, né, devido a diversos fatores que a gente não vai entrar, a população autodeclarada parda e preta tem menos acesso à educação básica e ao ensino superior. Segundo dados do IBGE de 2023,
A taxa de analfabetismo entre a população preta e parda era de 7,1%, enquanto entre a população branca, 3,1%. Isso é mais que o dobro. Bem, ainda nesse ano, a taxa de acesso ao ensino superior pela população preta e parda era 13%. Em contrapartida, a população branca alcançou 27,7% no mesmo período. Tem uma diminuição em série do analfabetismo na população em geral, em face ao aumento de acesso à educação superior. Entretanto, a população branca segue 50% à frente da população preta e parda em relação a esses índices. Por que eu trouxe isso? Porque isso é relevante. Porque também devido a um fator histórico de racismo, opressão, enfim, diversas questões muito complexas que eu não vou entrar nesse tema agora, a gente sabe que quem ocupa as periferias e comunidades é majoritariamente a população preta. Então, isso é muito interessante, porque esses são os nossos pacientes. E a gente não pode fechar o olho para essa realidade. Bem, agora trazendo outro dado, correlacionando com essa gestação não planejada. Num estudo realizado pela Escola Nacional de Saúde da Fiocruz, 55% das gestações no Brasil não são planejadas. E esse índice salta para mais de 80% dentre as adolescentes, trazendo uma série de riscos à saúde e impactos socioeconômicos para o país. De acordo com Coelho et al., em artigo divulgado pela Acta Paul Enferme, a realidade revelada pelas mulheres deste estudo mostra convergência com o que tem sido constatado na literatura, quanto à importância das condições socioeconômicas na ocorrência de gravidez não planejada. É possível afirmar que esse evento é, em parte, resultante de condições adversas nesse campo, visto que predominam baixa renda, baixa escolaridade, trabalho doméstico no lar ou fora dele e baixa remuneração no âmbito pessoal e familiar, o que leva à dependência do parceiro e dificulta o controle sobre seu corpo, condição para a liberdade reprodutiva e para a autonomia. Bem, esse gráfico também é baseado na equipe 04, com a distribuição de gestantes por cor, idade e alguns outros fatores. E aí, começando um fator interessante nas comunidades de Niterói, tanto na região norte quanto na praias da Bahia, que é onde eu posso falar, pois é onde eu trabalhei, a gente tem um recorte interessante da população que se declara como amarelo. E aí, buscando saber quem são essas pessoas, a gente percebe que são pessoas descendentes ou imigrantes do norte e nordeste que se declaram amarelas, porque, bem, de acordo com o censo, pessoas amarelas seriam pessoas com descendência asiática. Mas a gente descobre que Niterói tem uma população grande de pessoas amarelas devido a esse recorte. Então, bem, nas gestantes por cor ou raça, as adolescentes na idade escolar eram autodeclaradas uma como amarela e duas como pardas, nenhuma branca. Bem, gestação planejada. Uma mulher branca, uma mulher preta, E pré-natal do parceiro, uma mulher branca e uma mulher negra. Mulheres pardas, nenhuma foi acompanhada do parceiro, Então, isso também é muito interessante. Mais uma vez, o perfil de gestante, maioria preto ou pardo, e a maior parte delas, mães solos, não acompanhadas de seus parceiros. Bem, concluindo para a gente encerrar, sei que esse tema abre margem para muita discussão. Seria até interessante integrar com outros saberes, outros conhecimentos, mas não é o objetivo. Dessa maneira, é inegável que o médico de família, enquanto no contexto da comunidade, deve estar a par das especificidades de seu território, bem como das particularidades que perpassam a população no contexto étnico-racial, de classe, e, a partir daí, lançar mão de outro importante princípio, que é a competência cultural. Isso é a base para a gente que escolhe trilhar o caminho da medicina de família e comunidade.
Principalmente nós que somos de fora. Eu sou de Volta Redonda. É um contexto cultural completamente diferente, né? A Rafa é de Minas, a Ana é da Bahia. Então, desenvolver competência cultural é muito importante para a gente conseguir lidar com a população. E não cabe ao médico julgar dentro da medicina de família e comunidade. O cuidado, ele é sim coordenado pelo médico. Porém, o plano terapêutico é definido em conjunto com o paciente. Isso é um grande diferencial da especialidade que eu tenho orgulho de chamar de minha. Porque nada adianta você ter a melhor diretriz, passar a melhor medicação, estar atualizada no guideline, se seu paciente não confia, não vai seguir nada do que você disser. Então, é muito importante fazer um plano terapêutico em conjunto com a pessoa. Até porque 70% do tratamento é responsabilidade dela, né? E ter esse olhar, essa descentralização, né, que nós médicos costumamos ser muito autocentrados, autoritários, isso é muito importante. Porque não se faz medicina sendo juiz ou sendo um julgador ou impositor. Se faz medicina fazendo vínculo. Bem, o julgamento por cunho pessoal moral é uma tentativa de esvaziamento da complexidade da PS. E, através dos dados, pode-se concluir que a atuação do médico de família na cidade de Niterói depende desde fatores políticos e institucionais até características fluidas e dinâmicas do território. É importante ressaltar que os dados apresentados ilustram um recorte muito específico de uma população dentro do território. Dentro de um mesmo espaço geográfico coexistem culturas e populações diversas e cabe ao médico de família compreender, pesquisar e adaptar seu processo de trabalho para melhor contemplar as necessidades de cada território. É isso, gente. Obrigada.